Podemos começar. Muito bem, então é com muita satisfação que nós damos as boas-vindas aos colegas e às colegas que farão suas apresentações no painel número 4, Proteção Jurídica ante as Novas Evento, como participar das atividades do Instituto, sempre muito proveitosas, sempre muito interessantes. Um abraço ao Dr. Fábio, que não está entre nós, mas que é o capitão do Instituto e, portanto, o idealizador desses eventos, de forma direta ou indireta. Doutora Rayane, minha colega de painel, que contribuirá com essa moderação, também muito bem-vinda. Claro, vai se apresentar e me permitam uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Adriano Godinho, embora seja mineiro, sou radicado na Paraíba, sou professor da Universidade Federal da Paraíba já há 14 anos, professor de Direito Civil, tenho mestrado na UFMG, minha terra natal, doutorado na Universidade de Lisboa, pós-doutorado na Universidade de Coimbra, e sempre muito interessado em temas relacionados à tecnologia. Inclusive, a minha tese de pós-doutoramento versou sobre transhumanismo, vai ser em breve publicado em Portugal, e eu espero ter o prazer de poder compartilhar com os colegas, portanto, o quanto antes, os meus escritos. Doutora Rayane, ação inicial. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Raiane Coraíta, integrante do Berojur, e hoje vou estar aqui junto com o professor Adriano, dando respaldo na sala e no painel. Desejo uma boa apresentação para todos. Muito obrigado. Então, como foi convencionado, seguiremos a ordem exata dos trabalhos acordo como foram estabelecidos no nosso país, lembrando a todos minutos para a apresentação livre que, em caso de eventuais considerações finais, debates que sejam feitas ao final das apresentações, exatamente para evitar que os últimos colegas, se for o caso. Então, faremos as apresentações dos trabalhos na sequência exata em que eles estão colocados, e lembrando também que há trabalhos em coautoria. Nesse caso, os dois ou mais colegas podem ficar à vontade para distribuir o tempo como entenderem adequado. Primeiro trabalho, de autoria do Dr. Marco Antônio Zimmermann Simão e de Jacinto Nelson Miranda Coutinho, ambos brasileiros da Univel, tratarão da função social dos nomes das páginas eletrônicas e de redes sociais no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, passo a palavra aos colegas para que façam uso dela. Muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado, professor Adriano. É um prazer. Doutor, parece que há um problema com a sua conexão. Não sei se os demais colegas verificam isso também. Estendo meus cumprimentos. Teve alguma intercorrência, doutor? Tá me ouvindo bem? Teve uma interrupção. Agora, muito bem. Perfeito. Retomando, eu cumprimento o professor Adriano, desejo uma boa condução dos trabalhos, cumprimento também todos os participantes deste evento. Meu nome é Marco Antônio Zimmermann Simão, sou mestrando do programa de pós-graduação da Univel de Cascavel, no Paraná, com área de concentração em Direito, Inovação e Regulações. Defendi a minha dissertação recentemente perante a banca final, no último dia 29 de agosto, com muita alegria fui aprovado, então estou aguardando apenas os trâmites finais aí para receber oficialmente o título de mestre. Em uma das disciplinas do nosso mestrado, ministrada pelo professor Dr. Alexandre Barbosa da Silva, nós estudamos a funcionalização dos institutos jurídicos. A partir dos estudos desta disciplina, e considerando a linha de pesquisa do mestrado, que trata muito sobre os impactos das novas tecnologias, escrevi um artigo em coautoria com o professor Dr. Jacinto Coutinho, que é meu orientador, e que agora apresentamos neste evento, intitulado A Função Social dos Nomes das Páginas Eletrônicas e de Redes Sociais no Ordenamento Jurídico Brasileiro. A ideia central do artigo é propor uma reflexão sobre os aspectos da função social em aplicabilidade às propriedades digitais, em especial às páginas eletrônicas, aos endereços eletrônicos e às páginas de redes sociais.
não dá para questionar a importância do ambiente virtual na vida de todos na atualidade. A existência digital, através de um sítio eletrônico, de um perfil nas redes sociais, ou até mesmo de um currículo registrado online, é não apenas desejável, mas necessária no nosso contexto atual. Mas para ter um sítio eletrônico, ou mesmo um perfil em alguma das redes sociais principais aí, é necessário ter um endereço. Esse endereço, nos sítios eletrônicos, é o nome de domínio, e nas redes sociais é o arroba. E quando registramos uma dessas páginas, nós temos que verificar se o nome que pretendemos registrar está disponível. No Brasil, a regra que vige quanto ao registro desses nomes é de que quem registra primeiro tem direito àquele nome de domínio ou aquele perfil. Então, é a ideia do first to come, first to serve, que foi implementada inicialmente no direito norte-americano e no Brasil foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça em alguns julgados que nós mencionamos no artigo. Porém, isso tem um aspecto um pouco questionável, porque permite que algumas pessoas, no intento de auferir lucro, registrem nomes indeterminados, nomes potencialmente de interesse de empresas ou mesmo de pessoas, com a intenção de, posteriormente, vender esse registro à pessoa interessada, que ao tentar registrar aquele nome, perceberá que ele não está disponível e terá, então, que entrar em contato com a pessoa que primeiro registrou aquele nome para comprar esse registro. A partir disso, nós levantamos uma reflexão. Será que a função social pode ser evocada de alguma forma nesses casos? Será que esse instituto da função social, que a gente reconhece de maneira pacífica, que tem aplicabilidade nas propriedades físicas, né, nos bens móveis e bens imóveis, pode também ter uma contribuição aqui com relação aos endereços digitais? Nós tratamos no artigo sobre o instrumento legislativo que nós temos no Brasil, que é o Estatuto das Cidades. Ele estabelece medidas, né, que vão desde do IPTU progressivo, passando por outras medidas que, de alguma forma, impelem o proprietário, estabelece uma coerção em face do proprietário para que ele estabeleça um uso comum do bem, um uso em prol da sociedade, que não seja um uso extremamente individualista daquele bem. Então, fazendo um paralelo com esse instrumento legislativo que já existe em relação às propriedades físicas, aos bens móveis e bens imóveis, nós propusemos essa equiparação com relação aos endereços virtuais. E é interessante notar que, do ponto de vista da linguagem, nós já fazemos essa equiparação, não é mesmo? Quando nós vamos visitar um site, nós estamos entrando em um endereço eletrônico, então a linguagem já nos traz uma equiparação dessa existência virtual com a existência real. E nos tempos atuais, em que a gente lida com fenômenos recentes como o metaverso, em que já existem realmente propriedades que emulam, que simulam propriedades físicas dentro do ambiente digital, em que você pode ter o seu avatar e caminhar, conversar com pessoas, se aproximar ou se afastar de outras pessoas, isso nos parece cada dia mais relevante e considerando esse aspecto relativo aos nomes de domínio que são finitos, né, ao contrário da nossa base de dados, que é praticamente infinita, ela tem um limite, mas é algo inestimável, né? Os endereços eletrônicos, eles têm uma finitude. Os principais endereços, que são os .com, o .com.br, você não pode registrar o mesmo endereço duas vezes. Então, aquele que registrou primeiro tem uma certa vantagem, poderá comercializar futuramente. Então, diante desse cenário, claro, sem pretensão de esgotar o tema, até porque é um tema novo, é um tema que merece muita reflexão e muito debate, o que nós propomos é que há sim um aspecto de função social
que pode ser aplicado a endereços eletrônicos e também às páginas em redes sociais, porque também tem essa característica de finitude, no sentido de que, caso o proprietário originário, aquele que primeiro registrou o endereço eletrônico, não esteja dando um uso coerente daquela propriedade digital, isso pode ser aventado de alguma forma, seja pelo Poder Judiciário, né, seja de alguma outra forma, de que aquela propriedade não está cumprindo a sua função social, e que pessoas legitimadas e que tenham um interesse legítimo na obtenção daquele endereço específico e que comprovadamente possam dar-lhe um uso mais coerente com os anseios da sociedade, possam obter para si sem ter que negociar diretamente com o proprietário e pagar uma quantia que muitas vezes é absurda, que é pedida por esses endereços. Então, como eu disse, não é uma pretensão de esgotar o tema, apenas uma reflexão inicial sobre essa equiparação. Há um artigo no Conjur, de um autor, também um bacharel em Direito, um jurista também, o Gabriel Souto, que também propõe essa reflexão e que também nos inspirou com relação a isso, e nós trabalhamos esse tema sob essa perspectiva. A ideia, claro, de equiparação não é uma equiparação de equivalência total, nós sabemos as diferenças entre uma propriedade física, um imóvel, um bem que existe na realidade física e um bem digital, mas percebemos semelhanças ali que podem justificar essa equiparação e essa aplicação do Instituto da Função Social a estes endereços. Basicamente, esta a ideia do artigo. Agradeço a oportunidade de apresentá-lo perante os senhores, perante esse evento, e infelizmente não poderei ficar até o fim, mas assim que for possível, até o momento em que for possível, continuarei aqui na sala para, se possível, debater com os senhores sobre este tema e outros que serão apresentados. Muito obrigado. Perfeitamente, doutor. Muito bem apresentado, muito claro na sua exposição. Eu sou simpático à funcionalização dos institutos, o contrato, a posse, a propriedade, a empresa, e a reflexão é sempre muito bem-vinda sobre a função social dos nomes de páginas eletrônicas ou de domínios em redes sociais. Portanto, muito interessante a exposição e eu agradeço por isso. Então, vamos já na sequência dando espaço e palavra às doutoras Marina Schmidlin Sponholz, e aqui eu peço desculpa se por acaso eu, de algum modo, diz doutora Nicole Suemi Mitsuhashi. Ambas, ou uma delas pelo menos, tratará das políticas públicas da educação tecnológica e o desenvolvimento sustentável. Vem da PUC do Paraná. Muito bem-vindas. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão presentes aqui. Aqui no Brasil ainda é bom dia, né? Não sei se todos estão com o privilégio de estar em Portugal. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz, mas como boa curitibana, estou com uma gripe, então aqui, caso minha voz falhe ou tenha, né, algum impedimento que não consigam me compreender, já peço desculpas de antemão a todos. Eu sou a Marina Schmidlin Esponhol, sou mestranda da PUC Paraná, junto com a Nicole. Minha área de pesquisa é justamente na área de Direito e Tecnologia, então um pouquinho das minhas preocupações que eu estou realizando as minhas pesquisas no mestrado. Eu juntei minhas angústias com as angústias da Nicole, da área de pesquisa dela, para a gente formular esse trabalho que a gente está aqui para apresentar para vocês hoje. Então, basicamente, o artigo que nós desenvolvemos para apresentar aqui no Congresso para vocês se intitula Políticas Públicas de Educação Tecnológica e o Desenvolvimento Sustentável. A gente desenvolveu esse artigo
em 4 tópicos para desenvolver a ideia que a gente quer trazer para vocês, que é o quê? Analisar a relação entre políticas públicas voltadas à educação tecnológica e o desenvolvimento sustentável. Então, para isso, a gente partiu de uma pesquisa de análise do que é a exclusão digital, as políticas públicas de educação tecnológica, no que elas consistem, qual que são os propósitos delas. Depois, o desenvolvimento sustentável, o que são essas noções de desenvolvimento sustentável e a relação que políticas de educação tecnológica e a promoção de uma educação tecnológica têm com o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou trabalhar mais ou menos a ideia aqui inicial da exclusão digital e as políticas públicas, e a Nicole vai dar uma ideia daí da sequência do trabalho. Então, a gente trouxe essa ideia da exclusão digital como uma sequela, uma consequência dessa quarta revolução industrial que o Klaus Schwab trouxe, né, naquela obra famosa dele, A Quarta Revolução Industrial, de que hoje nós vivemos numa sociedade tecnológica, uma sociedade totalmente expansiva, onde não há como, nas palavras do Luciano Floridi, se conceber um ser humano desvinculado das tecnologias. Então, considerando isso, hoje, quem é excluído das tecnologias, quem não tem uma interseção tão clara com as tecnologias, acaba se tornando uma pessoa excluída da vida em sociedade. Tanto que hoje, quando a gente compara, né, os migrantes digitais e aqueles que são os nativos digitais, a gente vê que eles estão submetidos às mesmas condições e às mesmas exigências, sendo que eles foram criados e adequados a mundos completamente diferentes. Então, a ideia que a gente traz aqui um pouco no nosso artigo é de que a exclusão digital ela é uma problemática que não é exclusivamente econômica, porque a gente tende muito a ver a questão da exclusão digital como algo exclusivo a países que são emergentes, subdesenvolvidos, ou que atinge populações que estão em posição de maior vulnerabilidade. Mas não são apenas essas populações de vulnerabilidade econômica que são abrangidas pela exclusão, porque a gente pode ver que hoje em dia existem várias pessoas que acabam não estando conectadas com essa sociedade tecnológica por motivos de falta de habilidades digitais, falta de conhecimento, e que não é necessariamente uma falta de acesso à tecnologia ou falta de condições financeiras, que são outras ferramentas que podem compor essa exclusão, que a exclusão ela pode ter origens distintas. Então, o que a gente quis deixar muito marcante aqui é que a exclusão digital ela é um descompasso social e não necessariamente econômico. Óbvio que a gente tem fatores econômicos, nós temos questões que são diretamente influenciáveis por desigualdades sociais e econômicas, mas não são apenas essas. E em seguida, a gente vem e trabalha a ideia de políticas públicas que visam a superação dessa exclusão digital, inclusive políticas públicas de educação tecnológica, elas não podem ter apenas como foco a questão de superação de desigualdades econômicas. Tem que ter a questão da superação de desigualdades econômicas e sociais, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que sempre pensar um passo para frente. Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala da responsabilidade do Estado, enquanto agente responsável pelo bem-estar social, para ele promover a dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da personalidade. Então, o livre desenvolvimento da personalidade e uma plena existência, né, dos seres humanos nessa sociedade tecnológica só vai existir quando houver uma efetiva emancipação desses sujeitos. E essa emancipação desses sujeitos, ela não vem somente por meio de uma alfabetização digital, como a gente fala, né? Não é apenas eu saber usar um celular, é como eu vou usar este celular, por exemplo, essas tecnologias na minha vida, para facilitar a minha participação social enquanto cidadão, enquanto ser humano, como que eu vou fazer isso, como que eu vou usar a tecnologia a meu favor. Então, a gente vem trazendo a importância aqui no nosso artigo das políticas públicas de educação tecnológica terem um viés emancipatório, e não apenas um viés de alfabetização digital para preparar, vamos dizer, as crianças, os adolescentes e os sujeitos, né, que estão inseridos nessa sociedade tecnológica, a eles lidarem com os artefatos tecnológicos, mas sim utilizarem isso a seu favor para que eles tenham uma plena autonomia, para que eles consigam realmente dominar as tecnologias e não se deixarem serem dominados por elas. Então, a gente trouxe essa ideia da importância que a inclusão digital ela tem, não apenas de superar a exclusão digital. Então, que inclusão digital ela não é só você superar a
inclusão, superar as desigualdades, enfrentar ferramentas que efetivamente incluam essas pessoas na sociedade. Então, esses basicamente são as noções de introdução que a gente traz no nosso artigo, e a Nicole vai trazer um pouco a sequência do que a gente trabalha também, para a gente poder dividir um pouquinho esse tempo. Agradeço a atenção aí de todos. Bom, boa tarde. Então, eu vou dar continuidade aqui ao que a Mariana estava contando, estava explicando sobre o artigo. Então, o artigo, ele justamente parte dessa ideia da necessidade de efetiva integração dos indivíduos no meio tecnológico, para, então, abordar a questão do desenvolvimento sustentável. Então, por isso a gente acaba tratando da construção, ao longo dos anos, desse conceito de desenvolvimento sustentável, para então chegar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, vão ter explicações sobre esses temas, para então apontar os objetivos que guardam relação com o nosso tema de educação tecnológica, que seria especialmente a meta do ODS 9, que está relacionado ao propósito de envidar esforços para proporcionar o acesso universal e mediante preços acessíveis à internet e às tecnologias. E também aí, nesse contexto, abordar a ODS número 4, relacionada à educação de qualidade, e a ODS 10, referente à redução das desigualdades. Mas, partindo dessas questões, o trabalho também vai abordar a Lei 14.533, de janeiro de 2023, ou seja, uma lei bem recente, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital no Brasil. Então, aqui a gente vai abordar, então, essas alterações que aconteceram, que justamente evidenciam a necessidade, a importância, relevância desse tema, de forma a permitir, então, a atuação livre e consciente dos indivíduos no ambiente digital, no ambiente online, nessa realidade que cada dia mais exige essa participação. Então, a conclusão que a qual a gente está direcionando esse artigo é no sentido de que as políticas públicas que elas promovem a educação tecnológica, elas são essenciais para a redução da exclusão digital, e elas buscam informar os acessos e torná-los conscientes, contribuindo para um desenvolvimento sustentável, não só sob a perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, mas também de uma forma adequada às necessidades dos tempos mais recentes, que visa emancipar, então, os indivíduos e garantir a liberdade deles de atuação no ambiente digital. Então, essa seria a nossa contribuição. Eu agradeço pela atenção de todos. Perfeitamente. Doutoras Marina e Nicole apresentaram brilhantemente as suas ideias. Me agrada muito, inclusive, essa conexão entre a lógica dessas políticas públicas de educação, de cidadania, de livre desenvolvimento da personalidade. Esse princípio foi citado expressamente por ambas, muito embora seja implícito ao nosso texto constitucional. Fantástico, fabuloso. Já tinha analisado até aqui o texto produzido, tenho certeza que daí virão outras contribuições significativas e farei questão também de acompanhá-las. Então, muito obrigado pelas exposições. Com isso, dando sequência às apresentações, na forma como foram estabelecidas, o doutor Paulo Stober, que está conosco, também da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e que trata de cooperativismo e cooperativa no Brasil, noções gerais e estruturais. Doutor Paulo Roberto, muito bom tê-lo conosco. Por gentileza, tenha a palavra. Muito obrigado, boa tarde. Me ouve bem, por favor? Muito Sim? bem. Tá ótimo. Então, bem, professor Dr. Adriano Goldinho, na pessoa de quem eu cumprimento os organizadores desse evento, os componentes desse painel, que são todos brasileiros, né? E também os ouvintes. Eu vou pedir, em primeiro lugar, vou pedir desculpa a todos vocês. Eu vou fazer um breve histórico do meu texto e vou seguir pontos que eu já escrevi, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Então, em respeito ao horário, eu vou seguir aqui os pontos que eu preparei. Ante as inovações de modelos e tecnologias
a preservação da essência das estruturas basilares se consiste em proteção jurídica. Esse trabalho que eu vou apresentar aos senhores agora, na verdade, ele se desdobra em 2 trabalhos, né? Essa parte de essência da estrutura da sociedade cooperativa, né? Acoplada, na verdade, a um texto que analisa a inovação que são as cooperativas de plataforma, né? As cooperativas nos quais os cooperados detêm a plataforma, ao contrário de outros serviços, né, de transporte ou de entrega de alimentação, né, Uber e outros, Táxi 99 e tudo mais, né, em que a plataforma não pertence aos trabalhadores, no caso, né? Mesmo porque as sociedades cooperativas, a lei brasileira diz isso no artigo 5º, as sociedades cooperativas elas podem atuar em qualquer ramo de atividade econômica, né, em que as empresas atuam. Basta que os meios de produção sejam ou estejam, né, nas mãos dos cooperados. Então, veja, essa inovação, né, esse novo ramo de atividade econômica que o Brasil tem nominado como cooperativas de plataforma, qual é a proteção dessas pessoas que estão atuando nesse segmento econômico na qualidade de sócios cooperados? É a preservação do modelo. E aí, então, vem, não é, esse artigo que eu vou apresentar agora, e é um artigo de volta às origens. Eu não vou falar das cooperativas de plataforma, mas eu vou falar da proteção, né? Esse painel é a proteção jurídica ante as novas tecnologias. E, no meu entendimento, qual é a proteção dessas pessoas que estão envolvidas? É a manutenção incólume da estrutura societária das sociedades cooperativas, né? Como bem diz o artigo 4º da Lei das Cooperativas aqui no Brasil, a sociedade cooperativa tem forma e natureza jurídica próprias, tanto a forma quanto a natureza jurídica. E é isso que a faz uma sociedade, um tipo societário distinto das outras. Nós temos sorte aqui no Brasil de ter no Código Civil a separação dos 2 tipos de sociedade, né? As sociedades simples e as sociedades empresárias. As sociedades empresárias, basicamente, as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, né? Então, para os estrangeiros, aqui no Brasil, nós fazemos uma distinção societária entre as sociedades que buscam, que objetivam lucro, e as sociedades que mantêm a atividade econômica na mão dos sócios. Ela em si não pratica uma atividade própria de empresário, né? Circulação, produção de bens ou serviços. Então, a sociedade cooperativa, né, ela é classificada pela lei brasileira como uma sociedade simples, isto é, ela liga a atividade econômica dos seus cooperados ao mercado. Por isso que aqui no Brasil nós não chamamos, como em outros países, a cooperativa de empresa, porque empresa são as sociedades que objetivam lucro, as sociedades empresárias. Então, nós não nos utilizamos aqui do vocábulo empresa para nos referirmos às cooperativas. Empresa é limitada às sociedades que buscam lucro, né? Que objetivam lucro. Então, voltando às origens, né? Em primeiro lugar, há muita confusão entre 3 vocábulos muito próximos: cooperação, cooperativismo e cooperativa. Cooperação é toda a atuação dos seres humanos em conjunto, né? Cooperar, trabalhar em conjunto, trabalhar juntos para uma determinada finalidade. Ação coletiva, da professora Ostro, né? Nos utilizamos, então, da mesma estrutura. Mas não é essa cooperação que nós tratamos quando analisamos a sociedade cooperativa. Nós tratamos de uma ação coletiva voltada à produção de determinados negócios jurídicos, né, para incremento do status econômico dos sócios cooperados. Os alemães tratam disso muito bem. Em português, seria a cooperação cooperativista. Fica assim, ruim para os ouvidos, né? Os alemães tratam de genossenschaftliche Kooperation, que é a cooperação cooperativista. É esse tipo de ação coletiva da qual tratamos no cooperativismo.
Cooperativismo é um sistema econômico social diferente do capitalismo, né? Surgido na Europa Ocidental em meados do século XIX e que objetivava, né, construir uma alternativa econômica, né, para evitar ou suprimir ou minorar os efeitos danosos do capitalismo da primeira fase, né? Então, vejam, o cooperativismo é um sistema econômico-social que busca estabelecer uma equidade na distribuição de, dos resultados, né? E vejam, a principal característica disso é retirar o capital como centro da sociedade e colocar as pessoas. Vejam só. E daí, já conversando da cooperativa, né, que é o braço econômico desse sistema econômico-social. Então, vejam, 4 traços distintivos que nós temos que manter na cooperativa sob pena, né, de prejudicar os envolvidos no modelo. Primeiro deles, a cooperativa... traços distintivos, então eu vou fazer uma comparação entre a cooperativa e a empresa, né? Primeiro deles em relação ao capital. O capital na empresa é o elo fundamental do desenvolvimento da sociedade. Na cooperativa, o capital, então, ele é retirado o papel principal e é colocado no seu lugar a pessoa, a figura do sócio. Vejam só 3 exemplos básicos. O voto, o poder de voto nas empresas, ele está atrelado ao percentual de propriedade de cotas, né, de ações da empresa. Então, quanto mais o sócio, o acionista, possui a sociedade, né, mais esse percentual da sociedade, mais ele comanda a sociedade. Nas cooperativas, não. Nas cooperativas, né, um homem, um voto, singularidade de voto. Todos os cooperados têm o mesmo peso no voto. Quer sejam fundadores, quer movimentem muito com a cooperativa, quer tenham mais ou menos capital social. Então, o voto é unitário. Então, é a sociedade mais democrática que existe. Então, vejam como o capital é retirado como um coeficiente de poder, né? Segundo, em relação à distribuição de resultados. Nas empresas, a distribuição de resultados ocorre também pelo percentual de propriedade que o sócio tem da empresa. Então, tem 30% do resultado positivo, que nós chamamos de lucro. E assim por diante. Na cooperativa, é por operação, né? Então, quanto mais ele opera com a sociedade, mais ele tem percentual do resultado positivo obtido no final do exercício social, do ano social. Então, veja como eu também retiro, né, a função principal do capital, delegando à pessoa. E o terceiro elemento em relação ao capital é o patrimônio coletivo. Nas sociedades cooperativas, quando um sócio cooperado se retira da sociedade, ele não leva percentual do patrimônio dessa sociedade, ele leva tão somente o capital social que ele investiu na sociedade. Então, veja, isso é uma revolução. Os meus colegas do direito empresarial aqui no Brasil vomitam sangue quando vêm, mas como? É uma sociedade privada, né? O patrimônio é constituído pela atuação dos sócios. E esse, quando se retira, não leva. Então, para quem fica esse patrimônio? Né? Por isso que nós estamos diante de um sistema econômico-social diverso do capitalismo, né? O cooperativismo. Esse patrimônio é um patrimônio coletivo e ele se destina aos cooperados do passado, aos cooperados do presente e aos cooperados do futuro, né? Então, a sociedade cooperativa, ela é recoberta por esse ethos do cooperativismo. Então, vejam, qualquer forma de cooperativa, né, incluso as cooperativas de plataforma, tem que obedecer esse primado. Segundo aspecto. A razão de existência. A empresa pratica uma atividade econômica com objetivo de lucro.
a cooperativa pratica uma atividade econômica vinculada às atividades econômicas dos cooperados, na qualidade de prestadora de serviços. Então, veja, quem pratica a atividade econômica principal é o cooperado, né? A cooperativa, então, ela implementa, ela vai ligar essa atividade ao mercado. Terceiro, o incremento do status econômicos que se dá pelo... Né? Quando um sócio ingressa na sociedade, ele quer um incremento no seu status econômico. Na empresa, isso acontece pelo investimento. Na cooperativa, acontece pela ampliação dos efeitos da atividade econômica. Então, os cooperados são unidades econômicas autônomas. Então, esse cooperado que ingressa na cooperativa de plataforma, ele continua a praticar a sua atividade econômica, né? E aí já entramos no quarto e último elemento, a natureza do sócio. Na sociedade empresária, o sócio ele é coproprietário, porque possui parcela dessa sociedade, mas ele é um sócio investidor. Então, o resultado, o incremento do seu status econômico advém da sua categoria, da sua natureza de investidor. Na cooperativa, o sócio possui três elementos fundamentais, três naturezas distintas que se unem, né? Ele é coproprietário, que possui parcela da sociedade, ele é fornecedor da matéria-prima, né? Ele fornece o transporte, ele fornece o meio pelo qual a cooperativa comercializa isso no mercado. E ele é um sócio usuário, ele é utente, ele usa a estrutura para ter o seu incremento da atividade econômica. E isso, então, não pode ser invertido, né, como proteção do próprio modelo, do próprio indivíduo que ingressa nessa sociedade cooperativa de plataforma, né, que é a grande inovação, digamos assim, dos últimos 20 anos, né, esse novo ramo de atividade econômica. Então, a cooperativa ela não pode deixar nunca de ser um instrumento de incremento ou de ampliação dos efeitos da atividade econômica do sócio cooperado. E a lei brasileira, a Lei 5764, embora seja de 1971, né, ela positivou todos os princípios basilares que configuram as sociedades cooperativas no globo. Acredito que tenha passado uns minutinhos do meu tempo, peço perdão. E agradeço novamente a possibilidade e a oportunidade de estar aqui falando de cooperativismo e cooperativas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Paulo Roberto, brilhantemente expostas as suas ideias. Inclusive, confesso, nunca havia feito a conexão entre essas ideias de cooperação, cooperativas, cooperativismo, tecnologias. Me agrada muito ler sobre esses temas, mas a conexão entre eles, de fato, se revela um traço muito característico do seu pensamento. Eu não conhecia até então nenhuma obra, nenhum trabalho que se dedicasse, de fato, a conectar os temas. Muito bem, fico feliz por aprender também com a sua exposição. Muito obrigado por ela. Na sequência, temos o trabalho sobre inteligência artificial aplicada ao ensino jurídico, de autoria dos doutores Denis Carvalho, da doutora Melissa Andrade Dias Gonçalves, e, portanto, tem a palavra ambos, ou um deles, se for o caso, por gentileza. Olá, meu nome é Melissa Dias, sou professora do curso de Direito da Faculdade Serra Dourada Lorena. Cumprimento a todos, em especial o mediador, doutor Adriano, doutor Denis, parceiro de pesquisa. Registro também os meus agradecimentos e cumprimentos à Iberojur. Nosso trabalho, inteligência artificial aplicada ao ensino jurídico. Trarei alguns apontamentos sobre o tema, linhas gerais sobre a que patamar estamos quanto à utilização da inteligência artificial em relação a seu viés de aplicação no direito e reflexo na educação, se podemos e é viável utilizar a inteligência artificial no ensino jurídico e, sendo positivo, como isso pode ser feito. Muito bem. A inteligência artificial já faz parte da prática jurídica,
muitos escritórios de advocacia já utilizam aplicativos, boa parte dos tribunais brasileiros utilizam ou têm projetos para utilizar a inteligência artificial em suas atividades, e uma vez estando presente na atuação dos profissionais do direito, é necessária a discussão das implicações das tecnologias, a exemplo desta que é objeto da pesquisa, no âmbito acadêmico. Os estudos sobre a inteligência artificial, que é ramo da ciência da computação, vem ganhando novos contornos, avançando, diversas ferramentas sendo utilizadas, desenvolvidas, e algumas destas já plenamente acessíveis, inclusive se popularizaram, e é um fato, os alunos graduandos também já possuem contato com a inteligência artificial, e a tendência é que utilizem ou queiram utilizá-las durante o curso. Mas, diante disso, surgem alguns pontos de atenção, importante observá-los, né? Para que não haja uma precarização do ensino diante da utilização irrestrita, com cópias, por exemplo, trabalhos que utilizem as respostas obtidas por meio da inteligência artificial como fundamento absoluto, o que leva a prejuízo também do desenvolvimento de habilidades, como pensamento crítico, científico. Para que isso não ocorra, é necessário que haja direcionamento quanto à forma adequada de utilizar essas ferramentas no direito, para que beneficie a aprendizagem do aluno. A inteligência artificial, hoje desenvolvida e aplicada em sistemas de uso já disponível em programas, aplicativos, é a inteligência artificial estreita ou específica, também denominada inteligência artificial fraca, que executa tarefas para as quais foi programada, não é dotada de consciência, não realiza tarefas para além da sua especialidade. A inteligência artificial estreita é capaz, por exemplo, de desenvolver atividades como análise de dados, processamento de linguagem natural, aqui tarefas relacionadas à linguagem, textos, o que pode ser proveitoso no direito, servindo, por exemplo, como ferramenta de auxílio à pesquisa e auxílio na realização de atividades como análise de caso, resolução de casos jurídicos. A partir da compreensão de que a inteligência artificial pode ser utilizada no ensino do direito, questionamos como isso pode ser realizado, quais as estratégias, como direcionar. E é possível concluir que o caminho para inserir a tecnologia no ensino, a exemplo da inteligência artificial, é o caminho das metodologias ativas de aprendizagem. Isso porque as metodologias ativas possibilitam que o aluno esteja no centro do processo de aprendizagem, vivenciando o ensino participativo, por exemplo, por meio de aprendizagem baseada em projetos, também da aprendizagem baseada em problemas, gamificação, sala de aula invertida. Com isso, a importância do papel do professor vem especialmente no sentido de condução, conduzir os estudantes de direito a buscarem ser, de fato, juristas, observadores da realidade, que identifiquem problemas da sociedade e construam soluções jurídicas inovadoras, para que o direito acompanhe os avanços da sociedade, dado o seu dinamismo. E soluções, inclusive, para além dos problemas atuais já vivenciados, isso porque novos problemas também já podem ser vislumbrados em decorrência do próprio desenvolvimento da tecnologia, implicações éticas, responsabilidade civil, soluções estas que demandam estudos e habilidades tanto técnicas quanto cognitivas, habilidades socioemocionais, soluções que seguirão sendo desenvolvidas por nós, profissionais
do direito e também tendo em vista o sucesso das novas técnicas no processo ensino-aprendizagem pelos futuros profissionais do direito, que podem, e é o ideal, que façam ciência desde os bancos da universidade, na sua trajetória acadêmica. A inteligência artificial pode, nesse sentido, ser utilizada e trazer grandes contribuições. Muitos desafios, é bem verdade, para a implementação das tecnologias ao ensino, especialmente jurídico, mas plenamente possível e, a nosso ver, benéfica para potencializar, otimizar a aprendizagem e, posteriormente, a prática jurídica. Eu agradeço novamente a Iberojur e a comissão organizadora do evento. Dr. Denis, passo a palavra para fazer suas considerações. Obrigado, professora Melissa. Boa tarde a todos. Sou o Denis Carvalho. Eu gostaria de trazer aqui alguns complementos, né, perante a fala da professora Melissa. Ela trouxe, né, de forma bem explanada a intenção do nosso trabalho. O nosso trabalho, nós discutimos bastante, né, como que nós iríamos desenvolver esse trabalho. Ficamos felizes com o trabalho aprovado aqui na Iberojur. De início, nosso trabalho, né, a gente dividiu alguns tópicos, alguns capítulos, fomos conversando, reduzindo ali, fazendo junções, né, e concluímos ali em 3 capítulos no nosso trabalho. O primeiro capítulo, né, nós iremos tratar ali, nós estamos tratando a respeito do desenvolvimento histórico do direito e a tecnologia da informação. Nós sabemos que o direito, né, as mudanças sociais acontecem, o direito vai caminhando ao lado dela, né? O direito traz para nós ali a convivência de forma ordenada. Então, nós precisamos caminhar, a sociedade caminha e o direito precisa caminhar ao lado. E é interessante, com a fala da professora Melissa, que nós precisamos estar atentos também, né, não só em sociedade, mas no trabalho e dentro de sala de aula. Estar atentos a essas mudanças. O que a sociedade está exigindo, o que aquele aluno vai ser cobrado no mercado de trabalho, quais as formas, né, que ele pode desenvolver o seu aprendizado. Então, nesse primeiro capítulo, nós tratamos dessas mudanças e o avanço da tecnologia. É necessário estar atento a isso. Eu gostei de uma fala da doutora Marina, se eu não me engano, que ela mencionou aqui na apresentação, que você tem que dominar a tecnologia, senão ela vai te dominar, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões. No segundo capítulo do nosso trabalho, nós abordamos ali as metodologias ativas no ensino superior e com relação aos desenvolvimentos de habilidades, a inteligência artificial, as metodologias ativas ali, a professora Melissa mencionou, elas são uma ferramenta ali, né, para o aluno ser o centro do processo de aprendizado. O professor é uma ferramenta para colaborar com aquele aluno. O aluno, ele é o protagonista, como a professora Melissa mencionou. O aluno é o responsável. Então, ele tem que estar atento a essas mudanças, ele tem que estar atento às novas tecnologias, o que pode colaborar com ele. Só que o crítico ali é o aluno. A inteligência artificial, né, vai trazer o conteúdo, mas cabe a filtragem crítica do aluno. E nada melhor, durante a graduação, aí eu passo para o nosso terceiro capítulo, né, onde nós tratamos o tema de direito, ensino e inovação, nada melhor que essas metodologias ativas sejam discutidas ali ao lado do professor na graduação, seja qual faculdade ele for realizar, aqui no nosso âmbito, aqui o jurídico, mas seja discutido com o professor, porque o professor é aquela ferramenta, aquela pessoa que vai conseguir guiar, que tem o interesse que o aluno tenha um aprendizado da forma correta, que ele não se engane, né? Porque quando muitas coisas vêm fácil para a gente, né, é muito fácil ser enganado. Então, é muito importante isso, né? Durante a faculdade, durante a graduação, que haja essa discussão entre aluno e professor, porque o professor nada mais é do que uma ferramenta que vai colaborar para aquele aluno, que tem interesse que aquele aluno possa entrar no mercado de trabalho e ter sucesso, né? Eu creio que na docência todo professor tem essa vontade, né? Ver o seu aluno brilhando muito mais do que a gente ensinou. Então, eu finalizo aqui a minha fala, peço perdão pelo tempo, agradeço a professora Melissa por dividir comigo esse trabalho, estou muito feliz de estar caminhando ao lado da professora, muito feliz de estar participando desse evento. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Perfeitamente. Muito obrigado, doutora Melissa e doutor Denis, pela exposição. De fato, os desafios que a inteligência artificial nos impõe são inúmeros,
pensarmos na incidência da inteligência artificial no âmbito trabalhista, no âmbito processual, no âmbito da responsabilidade civil, os danos causados pela inteligência artificial e pelo seu manuseio. E, de fato, para nós que somos educadores, pensar a inteligência artificial e a sua incidência sobre o ensino, muito particularmente o ensino jurídico, é matéria que tem que despertar a nossa máxima atenção. Acho que talvez seja dos maiores desafios do educador dos tempos de hoje. Saber se adaptar, saber compreender a ferramenta ou as ferramentas e os meios que elas oferecem e, acima de tudo, saber estabelecer um diálogo saudável com os nossos estudantes a respeito, o que não é fácil, mas vocês facilitaram a compreensão e, portanto, facilitaram os caminhos. Obrigado por isso. Muito bem, na sequência nós temos o trabalho da doutora Leila Maria Zimmermann Mayer, da Universidade Positivo, também no Brasil, aliás, segundo consta, pelo menos, do material que nos foi transmitido, somos todos brasileiros, ou pelo menos estamos todos no Brasil, não é? Aparentemente. E a doutora Leila fará a sua apresentação a respeito do papel da tecnologia na garantia da privacidade de dados sensíveis em serviços de saúde. Outro tema espetacular, da mais alta relevância nos tempos de hoje. Portanto, doutora Leila tem a palavra, por gentileza. Boa tarde a todos. É com grande satisfação estar participando deste evento. Vocês estão me ouvindo? Sim. E podemos estar trocando essas experiências, né, que é de grande valia para o nosso crescimento como profissionais, que eu também sou professora, e como atuadores do direito, né? Então, eu vou passar aqui, deixa eu ver. Eu ia compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar aqui. Todos estão vendo? Sim, sim, perfeitamente. Tá. Então, nós vamos falar do papel da tecnologia na garantia da privacidade dos dados sensíveis em serviços de saúde, tá? Eu sou do Brasil, né, da Universidade Positivo, fica em Curitiba. Ai, o que deu aqui? Deu um problema aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui, que ela não vai dar. Então, o que eu vou abordar? Eu vou falar da importância da tecnologia e o problema da segurança dos dados sensíveis. Ela está tampando aqui para mim. Na saúde, eu irei abordar sobre a Lei de Proteção de Dados e ela regulamenta o uso de dados, indicando o caminho a ser seguido pelas empresas para evitar possíveis danos à dignidade da pessoa humana. E o outro é o equilíbrio entre o direito à privacidade dos pacientes e o interesse público na utilização dos dados sensíveis. Eu queria passar isso aqui para cima. Deixa eu ver uma coisa. Ah, consegui. Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico da importância da tecnologia e o problema da segurança dos dados sensíveis na saúde. Quando a gente fala na importância da tecnologia, nós sabemos, né, em tempos anteriores, que havia uma discussão, e ainda existe, né, mas os humanistas, eles eram contra o uso da tecnologia, né? Por que eles afirmavam? Afirmavam que a tecnologia iria afastar os seres humanos dos seus valores, de suas crenças, né? Que a tecnologia seria uma ameaça ao humano. E isso aqui está bem retratado no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, 1936, e também no filme Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. Charles Chaplin, ele retratou bem como as pessoas eram tratadas naquela época, né? Era uma verdadeira máquinas, né? Então, o filme ele retrata exatamente a situação da época. Então, nós temos aqui no Máquinas Sociais, no primeiro volume de Capitalismo e Esquizofrenia, de Deleuze e Guattari,
o objeto de uma sociologia da tecnologia. Então, a pessoa, a força desempenhada pelo humano seria chamado maquinismo, né, para Deleuze e Guattari. E o homem e a máquina seria o quê? Seria o mecanismo. Então, a junção dos dois, nós teríamos o quê? Nós teríamos que haver o quê? Uma sinergia entre o homem e a máquina, né? Não pode se pensar o homem separado da máquina. Hoje não há possibilidade de pensar isso. Então, nós temos que ser amigos da máquina, porque a máquina, como outros colegas falaram, a máquina precisa de pessoas, ela não se faz sozinha. Então, o que podemos aproveitar da máquina? Então, tem que ocorrer o que? Uma sinergia entre homem e máquina. Até porque, quando eu falo em serviços de saúde, nós sabemos que a tecnologia é uma grande aliada na área da saúde. Por quê? Ela ajuda a realização de exames e diagnóstico de maneira mais rápida, precisa. Ela foi fundamental no desenvolvimento da vacina contra a Covid, para a fabricação de medicamentos. É o que Francis Bacon diz, né? Não existe a ciência sem a técnica, né? Precisa compreender para controlar. Então, a ciência e a técnica, elas andam em conjunto, elas têm que andar juntos, né? Para que haja um progresso, para que haja melhoria para a humanidade. Mas lembre-se que sempre, como foi falado em outras falas, né? Que tem que haver uma conscientização disso e um regulamento, né? E também para realizar cirurgias menos invasivas, como as robóticas, nós temos aqui o robô Da Vinci, né? Que proporcionam recuperações mais rápidas, com menos complicações. Então, a tecnologia, ela veio o quê? Ela veio favorecer, né? Pensar no lado positivo, ela veio nos ajudar na nossa atuação, tanto na área da saúde como em outros aspectos. Só que a tecnologia, ela criou meios para melhorar a comunicação. Então, nós temos médico-paciente, médico, telemedicina e paciente. Telemedicina surgiu com a pandemia, uma necessidade, né, da tecnologia para atendimento das pessoas, né, de grande valia. Só que tudo isso, o médico, ele tem acesso ao prontuário daquela pessoa. Então, ele sabe se aquela pessoa, as doenças que aquela pessoa teve, os medicamentos, as alergias. Isso é muito bom. Só que tem um outro problema, que surge o risco da exposição da privacidade do paciente. Então, tem que ter certos cuidados em relação a isso. Então, foi implementado o quê? A Lei de Proteção de Dados, exigindo que as empresas de saúde tratem os dados pessoais dos pacientes com mais cuidado e responsabilidade. Então, falando da Lei de Proteção de Dados, né, que ela regulamenta o uso desses dados, ela indica o caminho a ser seguido pelas empresas para evitar danos à pessoa humana. E a lei, a nossa LGPD, ela foi influenciada pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, a General Data Protection Regulation, né, que teve seu ápice através do Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil também é signatário através do Decreto 678 de 92. Então, essa lei, ela vem regulamentar esse uso, né, dos dados. E essa lei, ela estabelece diretrizes para a coleta, o armazenamento, o tratamento, o acesso, compartilhamento, o uso, a transferência, a destinação e proteção desses dados pessoais. O artigo 4º, parágrafo 1º, ele fala que podemos evidenciar a necessidade de um tratamento restrito dos dados pessoais sensíveis,
como forma de proteção contra o seu uso discriminatório. Então, para que haja esse tratamento de dados, essa observação por parte das empresas, é necessário que observar alguns princípios. E eu trouxe alguns aqui, sendo que ela tem vários, né? Então, finalidades específicas. Então, se eu vou colher os dados, se a empresa vai colher os dados, ela tem que ter estritamente necessário, né, adequadas para aquela situação. Então, não pode ser, tem que ser leais, não excessivas, e tem que ter a transparência. Por quê? A transparência mostrando para a pessoa por que ela precisa daqueles dados. É importante, né? E o problema maior que as empresas encontram é com relação a essa segurança. Então, tem que ter uma rigorosa criptografia de dados, o acesso restrito às informações médicas, auditorias regulares, implementar políticas e treinamento para os funcionários, a fim de garantir que eles estejam cientes e respeitem as leis de proteção de dados. Eu trouxe um caso que aconteceu em Portugal, no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, que ele foi condenado a 400 mil euros. Esses dados eu tive pesquisando, esses dados das pessoas eram acessados, inclusive, por pessoas que já não trabalhavam no hospital. Então, consequentemente, houve falha na segurança e o hospital foi condenado. Quanto ao item 3, esse uso dos dados sensíveis, então nós temos o direito do indivíduo, o direito da sua personalidade, de não ser expostos os seus dados, e temos o que? A sociedade, né? Então tem que haver um equilíbrio. Em que sentido? Quando há um conflito de princípios constitucionais, então, num lado, nós temos o direito individual à não exposição de sua saúde, né? Ele é resguardado pela LGPD. Então, quando alguém precisa desses dados, precisa do consentimento da pessoa. Mas, quando envolve o dever do Estado de garantia da saúde de todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doença, então, esses dados podem ser colhidos sem o consentimento. Digamos que essa pessoa tem uma doença que é transmissível, então é necessário, mesmo que ela não queira que aqueles dados sejam expostos, pode sim o Estado, com o seu dever de saúde, de vida, garantir a vida, o dever de saúde, né, que é um direito de todos, consequentemente, o Estado pode se valer desses dados para pesquisas e para resguardar toda a população. Então, envolveu muito com relação à vacina, um dos meus estudos, o direito ao corpo, né? Eu tenho meu direito ao corpo, né? Não quero que ele seja violado, mas nesse caso ele não é, o direito ao corpo não é absoluto, é relativo, e ele pode sim ser violado quando existe garantir, né, o direito de todos, que é o direito à saúde, o direito à vida. Então é isso, eu agradeço, obrigada. Perfeitamente, doutora Leila, agradecemos a sua exposição, muito clara quanto aos seus propósitos. De fato, nós temos que pensar com muita cautela a respeito da proteção dos dados, especialmente dados sensíveis, especialmente em se tratando de serviços de saúde, e sabemos bem a essa altura os riscos aos quais todos nós estamos expostos em relação a dados pessoais e dados pessoais de natureza sensível, não é? Como, eventualmente, a coleta inadequada, a disseminação não consentida desses dados viola a autodeterminação informativa e pode contribuir para uma série de outros danos, a saber, não apenas essa violação
é danosa em si, é ilícita em si mesma, como ela pode permitir, inclusive, a criação do profiling, daqueles perfis de indivíduos, de consumidores, e como isso pode ser empregado de forma discriminatória contra o indivíduo. Portanto, são riscos severos de fato, daí o interesse no trato dessa matéria, muito bem exposta pela professora. Então, muito obrigado por isso. Na Obrigada. sequência, nós é que agradecemos. Temos o trabalho do Dr. André Luiz Mota Novakoski, que Nossa, já não tô conseguindo. ouvimos, Faculdade Autônoma de Direito, também do Brasil, e tratará da revisão de dogmas no direito contratual, o impacto dos contratos eletrônicos nos princípios clássicos de direito contratual. Dr. André Luiz, por gentileza, tem a palavra. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Ótimo. Meu nome é André, eu concluí o mestrado em 2021, durante a pandemia, foi o primeiro mestrado online do Brasil, porque eu entrei no mês que foi declarada a pandemia, e acabei fazendo por conta, o projeto era um outro projeto, mas eu acabei escrevendo sobre assembleias digitais de credores em recuperações judiciais, porque houve a necessidade do momento, momentânea, de que tudo se virtualizasse, então acabou tendo um propósito para isso, né? E o programa que eu frequentei do mestrado foi o de Diversidade da Informação, da FMU, que é o único, acho que tem agora um ou dois a mais no Brasil, mas era o único na época que tratava dessas questões digamos, de tecnologias da informação, né, no sentido do impacto que isso gera no direito, né? Concluí isso em 2021 e ingressei automaticamente no mestrado na FADISP e estou em Copitela, em Salamanca. Então, eu estou apresentando esse trabalho de Salamanca. Eu ia até o Porto pessoalmente, mas acabei não consegui deslocar aqui por conta de compromissos acadêmicos na faculdade. O propósito desse trabalho, seguindo um pouco os estudos do mestrado ainda, né, alguns trabalhos que eu acabei não publicando e ficaram engavetados, mas estou tentando retomar isso, trata do dito de contrato e do impacto que o dito de contrato obrigacional, na verdade, e o dito de contrato em específico, tem sofrido dos influxos de informação que tem chegado a gente, né, as pessoas comuns. O direito, como bem disse o professor, o que tratou de cooperativismo, me falha agora a memória, recebe influxo da sociedade para depois, ele é reativo, né, ele sempre reage à pressão que a sociedade gera nele, né? E o tipo de contratos não tem sido diferentes. As relações, elas se tornaram muito diferentes do que eram antes, muito embora a visão central, né, do contrato, ela continue sendo a mesma, que foi legada pelo direito romano, ela se apresenta de forma muito diferente hoje na concretização, tanto na formação do vínculo contratual, quanto na execução das obrigações que são assumidas no contrato. E isso me faz ter uma preocupação muito grande com certos pontos do contrato que me parecem, eles estão pressionando as regras de contrato e vão ter que encontrar solução no fenômeno dos princípios. Mas, ainda assim, os princípios hoje, como trabalhados, eles são insuficientes, porque eles não são tão amplos quanto, ou específicos, talvez seja a palavra mais correta, com relação ao que a gente quer, precisa para instrumentalizar isso, né? E quais são esses pontos, né, que são as dificuldades? Nós temos dificuldades no campo os contratos hoje, eles são, antes da pandemia, principalmente, os contratos eram quase sempre celebrados de forma presencial ou, quando muito, por meio de uma plataforma de intermediação de negócios, tanto de compra e venda quanto de serviços, né? Ou você ia até a loja e fazia a contratação de produto e serviço, compra ou contratação, ou fazia isso de forma remota. Era relativamente simples, que você utilizava a ferramenta pessoalmente o contato próprio, enquanto que nas aquisições remotas você tinha o cartão de crédito como serve como um elemento identificador, além dos tokens de acesso e de não acesso. Depois disso, com a pandemia, a economia, de outra forma, ficou muito mais intensa. E com isso surgiram alguns novos problemas, né? Um primeiro problema é o da identificação das partes que estão contratando. Esses contratos antes eram de valores mais relevantes, menos relevantes, e agora os negócios digitais passaram a abranger negócios muito mais relevantes. No desenho brasileiro, nós temos necessidade de assinaturas qualificadas eletrônicas, que são as assinaturas por certificado digitais, que nós advogados estamos habituados a usá-las no dia a dia forense, né? E também, com a lei da assinatura eletrônica, houve que, por conta do processo legislativo, foi muito, acho que a palavra é capada, né, no texto original, foi totalmente modificado, mutilado, ela ficou bastante aquém. Ela regulou as assinaturas digitais, né, por meio de captura de biometria, captura de expressão facial, de dados pessoais sensíveis, como a professora acabou de falar, mas sem que haja um regramento muito coerente disso com a LGPD, né?
Ao passo disso, nós temos relações hoje que são estabelecidas não mais apenas no Brasil, mas também com entes de outros países, como as plataformas chinesas que estão agora na Berlim, no Brasil, com a tributação. Tudo isso traz problemas para a execução do contrato e para as disputas, realmente para as disputas contratuais. Ainda que nós tenhamos ferramentas de resolução de litígio dentro dessas plataformas, e o modelo português e o modelo espanhol tem algumas soluções que permitem arbitragem e mediação online, vinculando o consumidor, por exemplo, a gente não tem essa possibilidade no Brasil. Isso é bastante restringido, inclusive, no Brasil. Nós não temos. Nós temos alguns instrumentos de mediação de negócios, como plataformas como Reclame Aqui, mas não com o poder vinculante das partes com relação à deliberação que seja tomada. Esse é um ponto também, talvez a gente precise, isso gera uma pressão sobre os princípios do contrato, né? Além disso, isso acaba entrando dentro de um contexto de desjudicialização dos conflitos, tanto de civis, empresariais, quanto de consumo. Quando eu falo aqui, estou tentando fazer um cenário geral. Um outro ponto também que parece que impacta bastante os princípios, né, as regras, e não tem uma solução adequada ainda nos princípios, não estão tão bem estabelecidos, é com relação às modificações de oferta por marketing por geolocalização. Isso é uma ferramenta que as empresas que estão mais experientes na internet, elas utilizam e conseguem formatar a proposta de pública de venda ou de serviço ou de produto de acordo com o georreferenciamento da pessoa, onde ela circula, onde ela conecta o telefone dela, onde ela frequenta, e ele consegue tanto limitar quanto condições de prestação de serviço, prestação de produtos, quanto precificação diferente e distinta. Isso viola, com relação ao direito do consumidor, uma regra específica, está lá no artigo 6º, 2 do Código do Consumidor, mas não viola o direito civil e torna as relações, digamos, assimétricas demais, talvez, né? Porque você acaba também, é fácil burlar isso, é fácil usando VPNs, mas você acaba não tendo uma clareza muito grande com uma formação do preço e ter ideia do que você realmente está contratando. Tá? Um outro ponto também, e aqui é um tema que a gente no Brasil não estuda ainda, aqui na Espanha já tem alguns trabalhos a respeito, que é o Deceptive Patterns, né, ou Dark Patterns, que são a manipulação da oferta e a manipulação da vinculação do contratante ao serviço, seja nas relações de serviços comuns, empresariais ou de consumo. São aqueles sites que nós entramos muitas vezes para fazer uma assinatura ou para oferecer algum serviço, e ele tem lá um marcador de tempo, ou quando você contrata e quer descontratar, que é decidir aquele negócio, você nunca acha a saída daquele site, você nunca consegue encontrar, ou pior, quando essas ferramentas induzem você a fazer a contratação. Isso é bem conhecido, né? Acaba entrando naquele conceito antigo de mensagem subliminar, de publicidade subliminar, mas é alguma coisa um pouco mais refinada e mais digamos, científica agora, né, com as ideias de UX, né, que vem sendo bastante desenvolvidas. Nós, seja no direito civil do consumidor, nós não temos um regramento para isso, e a solução para esse tipo de problema vai acabar passando por princípios. E talvez um princípio que nos falte em contratos hoje, depois de todo esse meu estudo, tudo convergiu, eu não terminei o artigo ainda, mas tudo convergiu para um ponto só. Talvez eu sou um crítico muito grande da neutralidade da rede do marketing da internet. Eu acho que a neutralidade da rede ela é prejudicial para o ambiente de negócios e para o ambiente de acesso de internet para todas as pessoas, porque você faz com que alguns players que têm muito dinheiro canalizem melhor os recursos para conseguir acesso à rede, né? Mas, em contrapartida, talvez a gente precise de um princípio de neutralidade das relações contratuais daqui para frente, quando se trata de relações de consumo, de relações formalizadas no meio digital, para assegurar que a gente não tenha mecanismos como dark patterns, né, que são essas deficiências de contratação, ou mesmo problemas com relação à identificação, ou uma padronização, talvez, por autorregulação regulamentada, por qualquer, não precisa ter o Estado envolvendo isso, mas algum mecanismo que se assegure um padrão mínimo de segurança para as contratações entre essas pessoas. Tá? Essa é só um aponto do que eu quero trazer no artigo. Devo terminar as próximas 2 semanas e submeterei depois para a publicação na revista. Fico à disposição para todos vocês em caso de dúvida, querem debater o assunto. Obrigado.
peço desculpas. O meu sinal caiu, então eu tive que voltar. Doutor André, perdão, eu não peguei a sua fala, não sei, inclusive, se chegou a encerrar a sua apresentação. Isso, Adriano, eu Já. encerrei. Quando o senhor saiu, eu comentava, foi exatamente, eu até percebi que deu uma travadinha aqui, ia segurar um pouquinho, mas como eu estava já estava no galope ali, a gente não consegue parar. Tá? Não, só que eu comentei no final, quando o senhor caiu, foi que de todo o meu trabalho era a ideia de revisitar os princípios básicos de contratual para trazer alguma, talvez ampliar um pouco aí o grau de incidência que ele tem sobre as relações jurídicas, mas o trabalho acabou me levando para um outro caminho, que talvez foi a identificação de um princípio de neutralidade de contratação. Né, onde a gente desenha talvez um modelo onde os contratos têm que ter uma padronização, eu não de padronização legal, legislativa, mas de autorregulamentação regulada ou de autorregulação endógena mesmo, lá na ideia do Hoffman, mas no sentido de que a oferta seja pública, seja equânime, seja aberta, os mecanismos de identificação sejam padronizados, sejam coerentes, e ofereçam segurança jurídica. Né? O desenho do princípio é nesse sentido de neutralidade. Eu não formatei o trabalho no final, ainda 1 ou 2 semanas eu vou precisar para formatar o artigo no sentido final dele, corrigir um pouquinho do que eu coloquei, buscar algum fundamento maior, mas nesse sentido eu procurava revisar todos os princípios e acabei achando talvez um novo princípio que a gente possa usar nas relações de contratação por meio digital, com suporte desmaterializado. Perfeitamente, doutor André. Eu peço desculpas, realmente o sinal me surpreendeu. Coisas das atividades online, né? Nós estamos aqui tratando de tecnologias e às vezes a tecnologia é traiçoeira, mas consegui acompanhar a sua exposição e agora o encerramento dela. Agradeço, de fato, achei muito interessante. Qualquer perspectiva que trate de princípios contratuais, de dogmas contratuais, de revisionismo nesse âmbito, que trate de contratos eletrônicos, já é por si só interessante e ainda veio acompanhada de reflexões críticas em torno do princípio da neutralidade, do Marco Civil da Internet. Fabulosa a exposição também nesse sentido. Portanto, pode ter certeza que a partir da sua exposição começo a refletir mais e melhor a respeito da contratação eletrônica e dos princípios que regem os contratos no nosso ordenamento. Muito obrigado por suas reflexões e encaminhamos agora como a última exposição. Temos uma parceria do doutor Frederico Antônio Lima de Oliveira e do doutor Caio Guimarães Rodrigues, da Universidade da Amazônia, também no Brasil, tratam do impacto dos avanços tecnológicos no direito administrativo, uma análise pela perspectiva constitucionalista dos direitos fundamentais. Tanto doutores Caio e Frederico têm a palavra, por gentileza. Bom dia, boa tarde a todos que me ouvem. Infelizmente, o Dr. Fred não poderá estar aqui conosco no evento, mas eu espero poder representá-lo e toda a sua sabedoria intelectual. Posso perguntar qual é o tempo de fala? Perfeitamente, meu caro. São 10 minutos para a exposição. Positivo, meu amigo. Eu vou transmitir aqui um pequeno slide, tudo bem? Pode ficar absolutamente à vontade. Tá todo mundo vendo a minha tela aqui? Sim, sim, já está exposta. Então, vamos começar. A grande verdade é que essas tecnologias novas que ascendem agora com essa 4ª fase da Revolução Industrial são uma grande surpresa para nós do direito, que sempre trabalhamos com modelos muito fixos, com modelos muito pautados pela tradição, modelos pautados por uma certa segurança social que o direito necessita passar para a sociedade. Mas com a ascensão dessas questões como inteligência artificial, textos feitos por máquinas, resoluções em que você consegue já conversar com uma máquina como se fosse um ser humano, o que alguns colegas da computação poderiam chamar de singularidade, que é o ponto na história em que um determinado avanço cultural ou tecnológico é tão grandioso que a gente já não consegue imaginar mais o que será daqui para frente. Já se torna um grande exercício especulativo.
a gente pode dizer que um outro grande ponto de singularidade foi a própria Revolução Industrial. Então, a gente pode dizer que um novo ponto de singularidade agora se estabelece. O que será daqui para frente a partir do momento que máquinas conseguem conversar conosco? Porém, o grande ponto que eu queria tratar aqui não é exatamente sobre a questão da máquina, mas a questão da dificuldade de administrar esses avanços tecnológicos em conjunto com uma defesa dos direitos fundamentais da sociedade e, principalmente, da atuação da governança pública no direito administrativo. É muito comum que, com a ascensão dessas tecnologias, haja todo um ímpeto para que elas sejam utilizadas em prol do avanço do judiciário, da celeridade jurídica e da facilitação do acesso à justiça, o que inclui, em muitos termos, tornar essas tecnologias acessíveis ao judiciário. Só querendo confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Ou o áudio está muito baixo? Ouço Tranquilo? muito bem, Obrigado. muito bem. Continuando. Tornar essas tecnologias acessíveis ao judiciário para que o judiciário possa tornar a justiça acessível à sociedade. A gente tem muito esse debate dentro do processo estruturalista, inclusive convido todos a participarem das nossas reuniões do grupo de hermenêutica constitucional que a gente realiza aqui na UNAMA. Essas reuniões são híbridas, em que a gente faz esse debate por meio do acesso à justiça dentro do processo estrutural. Continuando, a gente tem esse debate de permitir esse acesso da sociedade à justiça, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar as problemáticas que essas tecnologias trazem para a própria sociedade e para o judiciário. Uma questão que até a nossa colega estava tratando anteriormente é a questão da proteção de dados. Por incrível que pareça, hoje em dia, a privacidade enquanto direito fundamental, enquanto direito constitucional, enquanto mínimo necessário para a proteção da dignidade humana, é um problema real. A proteção dessa privacidade de dados e do manejo de todas essas informações, por mais que esteja agora começando a ser regulado, ainda não é um ponto de consenso. Eu gosto de fazer uma metáfora com o cinema que eu acho muito interessante. Não sei se vocês conhecem aquele filme que é maravilhoso do ator Denis DeLewis, que é Sangue Negro, There Will Be Blood, em que ele vai fazer a exploração de petróleo na Califórnia no início do século XX. Ainda é uma coisa muito velho oeste. A gente não consegue discernir corretamente como essas ferramentas novas que integram todo o aparato econômico se relacionam corretamente com o direito. Menos ainda como elas se correlacionam com o direito administrativo. E aí a gente entra naquele momento que eu volto, o momento da singularidade, o momento da crise, o momento da dúvida. Se há uma dúvida, até mesmo no direito público, em relação ao uso e análise dessas tecnologias, que tem sim sua utilidade, que tem sim o seu valor, que tem sim a sua necessidade, o que a gente pode enxergar por meio da transparência, do uso de tecnologias como o blockchain, que permitem uma maior transparência no uso de licitações públicas, um maior acesso ao valor público, à res pública, à coisa pública, porque me surpreende que alguns ainda, apesar de tanto debate que a gente faz como juristas, quando a gente se depara com a realidade legislativa, parece que algumas pessoas se esquecem que a república visa o bem público, o bem social, o bem da maioria, mas parece que isso ainda é uma dificuldade a ser compreendida. Por mais que elas permitam esse acesso à transparência, tanto em processos licitatórios, quanto em processos de contrato e até mesmo de expedição de documentos públicos,
ainda há muita dificuldade em saber até onde o Estado pode caminhar sem realizar uma total ofensa à linha dos direitos fundamentais. É preciso lembrar que os movimentos constitucionalistas originais, aqueles assim de Robespierre e Revolução Americana, são movimentos que visam uma limitação do poder do Estado, uma limitação muito mais necessária agora que a gente entra num estágio de capitalismo tardio. Eu adoro as explanações de pesquisa, como a do excelente doutor, do professor André Novasky, sobre outros modelos de cooperação econômica, outros modelos de produção de riqueza e distribuição dela em sociedade, porque são debates assim obrigatórios agora que a gente se depara com novas tecnologias. Porque muitas vezes, dentro do debate jurídico, do debate da governança pública e do debate do próprio progresso tecnológico, a gente se depara com aquela questão que as desigualdades são frutos, são necessidades ou problemas, males necessários da falta de ferramentas para combatê-las, em que o Estado ainda não consegue ser grande ou eficiente o suficiente para reduzir a miséria, para reduzir a corrupção. Mas agora que a gente acende com essas novas ferramentas, é o momento de discutir essas questões. Portanto, não só pela transparência, mas pela privacidade e por uma capacidade eficiente de uso dessas tecnologias por parte do próprio Estado, por controle desse Estado. Ou seja, a gente sempre tem que aprofundar não só na questão privada, mas na questão de como o ente regulador se relaciona com essas tecnologias. Portanto, mais do que estabelecer um ponto de promoção do uso, agora é necessário estabelecer o uso responsável. A inteligência artificial, o blockchain e uma série de outras tecnologias de acesso aos dados e compartilhamento desses dados são o futuro, sem dúvida, isso já não há mais debate. Agora, minha pergunta é: como nós vamos administrar esse futuro? E como a governança pública pode se tornar melhor na promoção dos direitos fundamentais? Gente, eu acho que eu encerro por aqui a minha apresentação. Muito obrigado, esse bloco foi maravilhoso. Perfeitamente, nós é que agradecemos, concordo com as suas conclusões, a conclusão da exposição, a conclusão extraída a partir das apresentações do painel, de fato muito rico, porque isso prova como as reflexões sobre impactos tecnológicos efetivamente ganham corpo no direito a partir de uma série de possíveis ênfases. Nós tratamos aqui de contratos eletrônicos, tratamos aqui de proteção de dados, tratamos aqui de inteligência artificial, dos impactos da inteligência artificial no ensino jurídico, tratamos de desenvolvimento sustentável, entre tantos outros temas, e terminamos com uma conexão sempre muito bem-vinda dessa temática com o âmbito do direito público. As reflexões da tecnologia, os impactos em torno do direito administrativo, dos direitos fundamentais. Por isso, realmente concordo com as suas conclusões. Muito rico o painel, muito ricas as exposições. E, nesse momento, temos tempo ainda, caso alguém queira fazer uso da palavra em relação a qualquer uma das exposições que foram feitas, em relação ao mérito de qualquer um dos temas que foram tratados, que fique absolutamente à vontade, a palavra agora é livremente franqueada a quem quiser fazer uso dela. Então, se alguém quiser se manifestar, por gentileza, que o faça, fiquem à vontade. Não sendo o caso, pergunto inclusive se a doutora Rayane tem alguma consideração a fazer. Não tenho nenhuma consideração a fazer. Parabéns a todos.
também é essa a minha consideração, parabenizar os colegas, de fato, já fiz aqui os meus elogios aos trabalhos, aos temas, não é? E repito, caso alguém queira fazer uso da palavra, que fique à vontade, não me cabe comunicar que, aliás, também cabem elogios nesse sentido, nós todos cumprimos muito bem com o tempo proposto para esse painel, e era muito importante que assim fosse, porque na sequência nós temos o encerramento do Congresso. Então, nós todos, imagino, pressuponho, recebemos a programação final do evento e temos numa outra sala o encerramento a ser feito pelo Dr. Fábio, que é o coordenador do evento, o nosso capitão do Iberojur. Então, claro, o convite se estende a todos e a todas as colegas para que participem também desse evento final de encerramento do Congresso. Se não tiverem mais nada a dizer, se não quiserem fazer mais nenhuma consideração, eu, da minha parte, só posso dizer que fiquei encantado com as exposições de fato, muito feliz. Aliás, agradeço, a doutora Rayane, sempre muito eficiente, nos encaminhou aqui, inclusive, o link para a sala do encerramento. Então, dizer que é, de fato, um prazer integrar esses eventos, porque é uma oportunidade de debate, de diálogo, de reflexão crítica e, acima de tudo, de aprendizado. Eu sou afeito a estudos de temas sobre direito e tecnologia, e, como sabem e como vimos, são temas que desafiam uma ampla gama de possibilidades, e mesmo me dedicando a estudos dessa natureza, eu me defronto aqui com uma série de exposições, uma série de temáticas sobre ou temas sobre os quais eu não havia ainda me debruçado, ou exposições e divagações novas a respeito de temas que já conhecia. Seja qual for o caso, aprende-se muito. Tenho certeza que aprendemos todos, tenho certeza, portanto, de que esse painel foi muito produtivo e fica o meu registro de um agradecimento muito cordial, muito expressivo aos colegas e às colegas que fizeram parte desse painel. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela companhia. Repito, se quiserem fazer alguma fala final, fiquem à vontade, senão eu encaminho junto com a doutora Rayane o encerramento do painel. Novamente, deixo aberto o convite a todos os meus amigos aqui que venham participar das reuniões sobre direito constitucional aqui na UNAMA, na Universidade da Amazônia. As reuniões são híbridas e iremos, assim, receber vocês de braços abertos, o GEPHC, Grupo de Hermenêutica,